aumenta a nossa fé. Este é o pedido que os discípulos dirigem a Jesus no texto do Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 17. É um pedido singular e um pedido que nos leva a colocar a seguinte questão: é possível fazer crescer a fé? Não é a primeira nem a segunda vez que tenho ouvido pessoas a dizer que, no que diz respeito à fé, ou se acredita ou não se acredita. Isso significaria dizer que a fé não passa por um processo de evolução, e isso significaria dizer que uma pessoa, em relação à outra, não teria mais ou menos fé. Ora, isso seria verdade se a fé fosse ou se reduzisse a uma espécie de adesão a um pacote de verdades, a uma espécie de adesão a um conjunto de princípios. Se a fé fosse apenas enumerar e saber de cor e aceitar ou reconhecer ou acreditar nesses princípios, então eu diria que sim, a fé ou se tem ou não se tem. Mas eu lembro as palavras do Evangelho também, quando se diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que cumpre a vontade do meu Pai. Ora, por isso, para mim, fé não é meramente acreditar. Fé consiste em acreditar, mas consiste também em aceitar. E aceitar aquilo que Deus fez por mim em Jesus Cristo. Aceitar as implicações daquilo que Deus fez por mim em Jesus Cristo. No fundo, aceitar o projeto de vida que Ele propõe para mim na pessoa de Jesus Cristo. E aqui entra o problema. E aqui está o cerne da questão que leva os discípulos a pedir: aumenta a nossa fé. Porque quando eu penso no desafio que nos é lançado por Deus em Jesus Cristo, eu lembro que o caminho que nos é proposto é um caminho estreito. Eu lembro que as afirmações de Jesus, elas são radicais. E elas estão muitas vezes em contraciclo com aquilo que é a realidade do tempo que nós vivemos. Os valores do tempo que nós vivemos. Jesus diz: se queres vir após mim, nega-te a ti mesmo. Quando nós o que gostamos é de pensar em nós, em primeiro lugar. Eu lembro que Jesus diz: se quiseres vir após mim, toma a tua cruz. Eu lembro que Jesus diz: ama, faz o bem, abençoa, ora. Não por aqueles que são teus amigos, não por aqueles que te amam também e que te abençoam, mas pelos teus inimigos, por aqueles que te injuriam, por aqueles que de alguma forma te afrontam. Eu lembro as palavras de Jesus que diz: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, este aumenta a nossa fé. Este pedido dos discípulos vem precisamente no contexto destas últimas palavras que proferi de Jesus. Não perdoes 7, mas 70 vezes 7. Diante deste desafio e diante desta incapacidade nossa para correspondermos àquilo que Jesus pede de cada um de nós, então o discípulo diz: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu seja capaz de ir além daquilo que estou a conseguir fazer no momento. Aumenta a minha fé para que eu possa corresponder não apenas naquilo que eu acredito, mas naquilo que eu aceito que tu tens de importante para a minha vida e que eu preciso de efetuar. E eu creio que todos nós, e em particular os cristãos, todos nós fazemos a experiência de uma fé vacilante. Ou seja, nós acreditamos, mas na verdade muitas vezes nós não confiamos. Nós não confiamos o suficiente para agirmos como verdadeiramente Jesus nos chama a agir. Nós não temos a coragem e não temos a confiança naquele que nos pode dar a coragem para interromper velhos hábitos. Nós acreditamos, mas não temos a confiança para quebrar e para fazer determinadas renúncias na nossa própria vida. Ou seja, para nos aperfeiçoarmos em Cristo, naquele que nos convida a sermos o sal da terra e a luz do mundo, aquele que nos chama a nascer de novo e aquele que nos chama ao dom da própria vida. Que este domingo, ou qualquer dia da semana,
perante uma circunstância, seja ela qual for, onde nós percebemos que ainda não conseguimos estar perto daquilo que Jesus deseja de cada um de nós, que a nossa oração possa ser simples, que ela possa ser apenas esta: aumenta a minha fé.